Senadores, senhoras senadoras, é preciso buscar uma solução justa para o Fundo Rural. Por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu no último dia 30 a constitucionalidade da contribuição do empregador rural, pessoa física, ao Fundo de Assistência do Trabalhador Rural, o Fundo Rural. A decisão foi tomada no julgamento de recurso extraordinário. A tese aprovada pelos ministros diz que é constitucional, formal e materialmente a contribuição social do empregador rural, pessoa física, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção. A decisão do Supremo tem repercussão geral, ou seja, vale para todos os processos que estão tramitando nas instâncias inferiores. Estima-se que quase 15 mil processos. O ministro Edson Fachin votou pela inconstitucionalidade e, mesmo sendo seguido pelos ministros Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Marco Aurélio e Celso de Mello, foi voto vencido. Muitos esperavam que fosse prevalecer a tese defendida pelo ministro Fachin. E, evidentemente, há uma preocupação que perpassa milhares de agricultores brasileiros nesse momento, que pedem providências urgentes e devem, inclusive, iniciar um movimento até Brasília para manifestações aqui na capital federal. O mosaico que constitui o tecido econômico do agronegócio é muito diversificado e tratar todos com uma regra única, decididamente, não é a modelagem mais adequada. Para os agricultores que têm menor renda e mais funcionários, a tributação sobre a receita pode ser mais interessante que a tributação da folha. Entretanto, para aqueles que, mesmo com o menor número de funcionários, conseguem produção elevada, a incidência sobre a receita é um péssimo negócio. Com a decisão do Supremo, muitos estão preocupados com o passivo que poderá gerar, pois deixaram de recolher nos últimos 5 anos e agora, com a incidência sobre o faturamento, a conta para uma parcela dos agricultores poderá ser salgada demais. Possivelmente, o mais interessante para o setor do agronegócio fosse dar aos agricultores a possibilidade de eleger a folha de pagamento ou a receita como base de cálculo para a incidência da alíquota para a contribuição para o Fundo Rural. Essa é a nossa sugestão, senhor presidente, senhores senadores, dar aos agricultores essa opção. Aquele que desejar faz o recolhimento com base na receita, ou, se preferir, fará o recolhimento com base na folha. É evidente que o Supremo Tribunal Federal não teria como decidir nesse sentido, visto que, nesse caso, caberia ao Supremo decidir e não legislar. Todavia, o governo pode atuar para resolver o impacto nesse setor, que é primordial para a economia brasileira. O governo pode, por exemplo, encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei com urgência constitucional, já que nós não somos adeptos da medida provisória, mas se o governo fizer essa opção também, nesta hora, nós apoiamos, porque é fundamental resolver esta situação que aflige os agricultores brasileiros. Pode o governo, portanto, encaminhar ao Congresso Nacional projeto com urgência constitucional para tornar flexível a modelagem para o pagamento do Fundo Rural, dando aos agricultores a possibilidade de opção pela tributação na folha de pagamento ou na receita. Inclusive, essa opção poderia ser utilizada para o cálculo dos débitos dos agricultores
débitos estes resultantes dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, senhor presidente, senhores senadores, nós apelamos para o ministro Blairo Maggi, talvez ele possa liderar esse movimento junto ao presidente da República para adotar esta providência. O governo deve ter uma visão, não pode ter uma visão apenas arrecadatória. É fundamental que seja conferido ao setor agrícola total condição para continuar prosperando, visto que a prosperidade do agronegócio significa a prosperidade do país, das famílias, dos estados e do Brasil. Tem sido assim nos últimos anos. Basta recordar que nos últimos 25 anos, a balança comercial brasileira teve um superávit de 380 bilhões graças à agricultura. Porque a agricultura teve um superávit de 942 bilhões de dólares, enquanto os demais setores, um resultado negativo de 562 bilhões de dólares. Portanto, não fosse a agricultura, nós teríamos déficit na balança comercial de 562 bilhões de dólares. Tivemos esse superávit de 380 bilhões de dólares em 25 anos, graças à força que vem do campo, a agricultura que obteve esse superávit de 942 bilhões. E nós imaginamos que, se os agricultores brasileiros tivessem outras condições, me refiro às questões que vão além da porteira, né? Especialmente infraestrutura, logística, armazenagem, crédito, legislação tributária compatível com a nossa realidade, exportações também sem as barreiras alfandegárias, não alfandegárias impostas por países ricos que comprometem a atividade agrícola no nosso país, certamente teríamos um superávit ainda maior. Há 50 anos, o Brasil importava alimentos. Hoje somos um importante fornecedor de alimentos. Somos o principal exportador de açúcar, de café, suco de laranja, carne bovina, carne de frango. Dos 10 principais produtos da pauta de exportação do Brasil, 8 são produtos da agricultura, sendo soja o mais relevante entre os 10. Nos últimos 10 anos, a balança comercial brasileira só não amargou déficits constantes por força do saldo positivo do agronegócio. Cabe destacar que esse sucesso da agricultura deve ser acreditado aos agricultores, não aos governos. A qualidade do trabalho dos agricultores é o diferencial que permite aos produtos brasileiros serem competitivos no mercado doméstico e no mercado internacional. Essa deficiência dos agricultores é o que permite, essa eficiência dos agricultores é o que permite superar o custo do Brasil, como a deficiência da logística. Cabe ressaltar que, enquanto agricultores da Argentina e do Canadá, aliás, da Argentina e dos Estados Unidos, gastam em média 20 e 23 dólares, respectivamente, por tonelada para levar sua produção da propriedade ao porto, o agricultor brasileiro gasta 92 dólares para levar a mesma tonelada ao porto. Além disso, enfrenta gargalos no que diz respeito à falta de armazéns para as safras e fragilidades no funcionamento dos portos. Portanto, senhor presidente, se nós adotarmos providências compatíveis com as aspirações do campo brasileiro, certamente esse país, até 2020, será o maior exportador de produtos agrícolas. Se nós corrigirmos superarmos esses gargalos impostos pela infraestrutura deficiente, pela incapacidade logística, nós seremos, sim, a curto prazo, o maior exportador de produtos agrícolas do mundo.
Cabe ressaltar, indo agora, que essa modelagem já deveria ter sido pensada pelo governo, ainda antes da decisão do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, o apelo que faço para concluir ao presidente da República é que pratique esta ação positiva, instituindo a liberdade de opção para os agricultores para elegerem a base de cálculo do Fundo Rural, folha de pagamento ou receita, o que melhor se acomodar ao seu modelo de negócio. Os agricultores brasileiros já pagam impostos exorbitantes quando adquirem máquinas agrícolas para o plantio ou para a colheita. Portanto, o governo estaria, com essa medida, estimulando a agricultura do país. Seguramente, uma pequena quantidade de arrecadação que o governo pode abrir mão retornará em grande soma para o próprio governo, visto que os agricultores brasileiros são grandes investidores e sabem movimentar a nossa economia. Fica feito esse apelo. Eu peço à assessoria parlamentar do Ministério parlamentar do Ministério da Agricultura que faça chegar ao ministro Blairo Maggi esta sugestão proposta, a fim de que chegue também ao presidente da República. Muito obrigado, senhor presidente.